Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior a gente viu um pouco sobre denotação e conotação. Só relembrando, denotação, D de dicionário, sentido real, sentido verdadeiro das palavras, das frases, das expressões. Conotação, C de conto, sentido figurado das palavras, das frases, das orações. A gente viu sobre sentido explícito e sentido implícito. Viu que o sentido explícito é quando algo é dito de forma clara, de forma precisa, de forma direta. Não tem rodeios para dizer. Isso é o sentido explícito. Sentido implícito é quando não é dito diretamente, certo? Mas dá para aquilo que foi dito ser entendido através de uma interpretação. Até aí tudo bem? Pronto. Então vamos para o assunto de hoje. O assunto de hoje, pessoal, é figuras de linguagem. Figuras de linguagem, antes da gente começar a falar disso, a gente tem que lembrar um pouquinho da sequência das aulas anteriores, tá bom? Nas aulas anteriores, a gente viu que existe o sentido real, sentido denotativo e existe o sentido figurado. O sentido figurado é quando eu uso expressões que não estão no sentido real da coisa. Tipo, eu tenho uma cabeça, uma parte do corpo humano. Mas quando eu digo assim, João é o cabeça da turma. Olha só, neste momento eu estou dizendo que João é o chefe da turma. Mas para eu não dizer diretamente que João é o chefe, eu disse que João é o cabeça. Ou seja, mas João ele é só uma cabeça? Não, João é um corpo todo, né? Essa expressão está no sentido figurado, não no sentido real. Essa cabeça aí está no sentido de liderança, chefia pode ser também, mas não no sentido de membro do corpo humano. Até aí tudo bem? Pronto. Então vamos entrar hoje em figuras de linguagem, que tem tudo a ver agora com o sentido figurado. Vamos lembrar, sentido denotativo, sentido real, sentido conotativo, sentido figurado. Então a figura de linguagem, ela tem tudo a ver com o conotativo, o imaginário. Então, e o que seria essa figura de linguagem, né? O que seria isso? Imaginamos que eu quero falar algo, eu quero escrever algo, mas eu quero que isso que eu vou escrever não seja uma expressão igual ao que todo mundo fala. Eu quero que isso gere um impacto, eu quero que isso chame atenção nas pessoas. Para quê? Para que as pessoas leiam mais aquilo que eu escrevo. Para que aquilo que eu escrevo, já que seja diferente, seja uma forma de marcar a minha fala, seja uma forma de que as pessoas fiquem lembrando de mim. Isso é exatamente uma das funções das figuras de linguagem. Podemos dizer que a figura de linguagem ela é um recurso. Mas, Paulo, o que é recurso? Assim, olha, nós nos comunicamos no nosso dia a dia, certo? E nós temos a língua portuguesa, né? Nós temos as nossas expressões, que é a linguagem, para nos comunicar. Mas isso não é o suficiente para aquilo que eu quero. Eu não quero só me comunicar, eu quero chamar a atenção. Eu quero marcar os ouvintes, os leitores com a minha fala. Eu quero que eles lembrem de mim. Pronto, então eu uso recursos, ou seja, eu tenho a língua e a linguagem para me expressar, mas eu quero algo fora isso, eu quero algo mais. Isso são recursos. Recursos são exatamente quando eu uso algo que vai além daquilo que eu já tenho. Eu pego algo a mais. Isso são recursos, certo? Então, figuras de linguagem são recursos de palavras, frases, expressões que eu quero usar, né? Nós seres humanos usamos para surtir um efeito. Figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para produzir um efeito. Figuras de linguagem são recursos utilizados na linguagem para produzir um efeito. Então, memorize isso daí, que agora a gente vai ver logo os tipos de figura de linguagem e começaremos a ver o conceito de algumas. Não vai dar tempo ver todas hoje, mas veremos algumas e a partir daí a gente passa a entender melhor o que é isso. Mas já vou dizendo que a maioria do que nós vamos trabalhar é com o sentido figurado agora, com o sentido conotativo, porque as figuras de linguagem é algo diferente, é algo a mais que eu quero acrescentar na minha fala ou na minha escrita
para marcar, para gerar um efeito. Então a gente começa a ver agora alguns exemplos de figuras de linguagem. Hoje a gente verá figuras de linguagem de palavra. São palavras que estão lá dentro de uma frase e essas palavras, elas marcam um significado. Logicamente que cada palavra, cada situação, cada significado vai ter o seu significado, a sua marca diferente, o seu efeito diferente, porque a figura de linguagem ela tem a função de principalmente de produzir um efeito. Então a gente vai ver o efeito que cada palavra pode causar dentro da frase, da oração, da expressão. Na figura de linguagem, sempre tem um objetivo, é surtir um efeito, gerar um certo impacto na fala ou na escrita. Para isso, faz-se a figura de linguagem através do sentido conotativo, sentido figurado. Então, as figuras de linguagem, elas podem acontecer através de palavras. Eu posso usar uma palavra isoladamente para fazer uma figura de linguagem. Pode ser através de expressões eu digo aqui frase ou oração, né? A frase não tem verbo, a oração tem, mas não importa, uma expressão completa. Pode ser através de ideias, eu posso fazer essa figura de linguagem, essa modificação na minha maneira de falar ou de escrever para surtir um efeito através de ideias, que a gente vai ver nas aulas seguintes. Hoje a gente vai ver de palavras, e pode ser também pela repetição de letras ou repetição de sons, que isso daí está no livro de vocês, na página 107. Então, figuras de linguagem. A palavra-chave é essa daqui, pessoal. Recursos. As figuras de linguagem são recursos. A partir desses recursos, né, relembrando a que é recurso. Eu tenho a minha maneira de falar, a minha maneira de escrever. Aqui no Brasil, escrevemos e falamos através da língua portuguesa. Mas eu quero escrever algo e acho que isso não é o suficiente. Vou acrescentar algo a mais para a minha fala ou minha escrita se tornar mais atrativa. Então eu uso recursos, eu uso algo a mais para complementar, para implementar a minha fala, para ela se tornar mais atrativa. E essas figuras de linguagem, como eu falei, hoje vamos estudar as figuras de palavras. Essas figuras de linguagem a gente começa estudando aqui a comparação. Vocês vão ver, se você for pesquisar na internet, você vai ver que a comparação como figura de linguagem, às vezes você vai encontrar também essa palavra aqui, simile ou simile, mas o mais correto é simile com acento no primeiro i. E o que é a figura de linguagem comparação? Na comparação, é a figura de linguagem que estabelece uma semelhança entre dois elementos. Quando eu estou falando de dois elementos, eu estou falando só de palavras em si. Mas duas coisas, digamos assim. Logicamente, na escrita, essas coisas vão ser representadas por palavras. Eu faço essa comparação e isso é tido como comparação. Mas, Paulo, você está dizendo que faz a comparação e é tido como comparação, logicamente que você comparando vai ser tido como comparação. Sim, nisso, quem pensou assim tem razão. Mas só que é o seguinte, existe uma outra comparação que a gente vê daqui a pouco, que ela não tem um nome de comparação. Essa daqui é chamada de comparação, essa figura de linguagem, não só por comparar, mas porque ela usa palavras com intenção de compará-las. Ela usa palavras comparativas. É como se eu quero fazer uma comparação, essa figura de linguagem aí, mas eu já digo que quero fazer recuperação, que quero fazer comparação. Você já vai perceber que eu quero fazer uma comparação. Já na figura de linguagem que a gente vai ver a seguir, estaremos fazendo também comparações, mas não está claro que é feita uma comparação. Essa aqui, ela é mais direta, a comparação. Já a outra comparação que a gente vai ver daqui a pouco, já vou dizer o nome, é a metáfora.
daqui a pouco, na metáfora a gente vai ver que a comparação fica somente nas ideias. Não fica uma comparação explícita, claramente mostrada. Lembra de explícito e implícito? Pois é. Aqui na comparação, aquilo que eu quero comparar fica explícito. Através de quê? Através de, geralmente, palavras como expressão tal qual. Você já vai ver que onde elas forem usadas, está fazendo uma comparação. Ó, assim como, que nem, igual, igualmente, parece ou parecendo. Isso daí está na página 108 do livro de vocês. Mas, nessa comparação, o ato de comparar, ele é explícito, ele é claramente mostrado. Vamos ver aqui nos exemplos, olha só. Tirando lá do poema de Camões, poeta português, que fez sucesso com suas belas poesias pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil. Diz assim, ó, o amor é como fogo. Observe, pessoal, aqui é uma figura de linguagem. Ele está comparando o sentimento, amor, ao fogo, algo real, um elemento real. Isso daqui é uma figura de linguagem. Em que sentido seria isso? Pode ter vários sentidos. Pode ter o sentido de queimar, o sentido de gerar emoções, o sentido de fazer sofrer. Vários sentidos pode ter isso daqui. Mas o importante é que aqui ele está comparando e diretamente ele usa a palavra como, demonstrando uma comparação, um símile, ou seja, uma comparação direta. Então, o amor é como fogo. Olha, usando como comparação. O amor é tal qual ferida. O amor é como uma ferida. Observe que aqui estamos comparando a palavra amor com a palavra ferida. Observe que aqui, pessoal, olha o que é que diz aqui sobre a comparação. Diz que estabelece uma semelhança entre o quê? Dois elementos. Observe aqui que todo o tempo ele está estabelecendo semelhança entre dois elementos. Ou seja, aqui ele está comparando o sentimento do amor com a ferida. O que acontece com a ferida? Quando machuca? Dói. É isso. Então ele está dizendo que o amor, em certo momento, se for machucado, se não for correspondido, dói. Mas ele não quer dizer isso diretamente, não quer usar o sentido denotativo, ele vai usar o sentido conotativo. Para ele não dizer o amor dói, ele vai dizer o amor é tal qual uma ferida, usando o sentido conotativo. Isso fazendo a figura de linguagem. Outra comparação, ó, usando assim como, palavras que marcam a comparação. O amor é assim como a dor. Certo? Observe que é uma comparação que está explícita, que ele quer comparar, porque ele usa palavras comparativas. Outro exemplo, o amor é que nem fogo. Olha só, comparando novamente amor e fogo, dois elementos, amor e fogo, como diz aqui, ó, dois elementos. Aqui novamente, o amor é igual ferida, comparando amor e ferida, usando palavras que marcam a comparação. O amor parece, ou o amor está parecendo dor. Observe que novamente ele faz uma comparação, demonstrando o que ele realmente quer fazer diretamente, que é o que? Comparar. Comparando através de palavras que marcam essa comparação. Então isso, pessoal, é uma figura de linguagem, certo? Essa comparação é uma figura de linguagem que compara dois elementos, só que ela compara de forma explícita. Você percebe já na leitura que ele está querendo comparar. Agora a gente vai ver a metáfora. A gente vai ver que é figura de linguagem também, ou seja, as coisas não estão no sentido real, estão no sentido figurado, mas ele não usa palavras que marcam a comparação. Essa comparação vai ficar somente nas ideias. Mas, Paulo, aqui e o sentido está conotativo, figurado? Sim, gente, está. Observe essas comparações. Ó. O amor é igual ferida. O que é que o amor é igual ferida? Esse aqui é um sentido
conotativo. Ele está dizendo ferida no sentido de dor, de algo que machuca. Não é ferida no sentido real. Portanto, não é denotativo. É conotativo. Em todos esses exemplos aqui, sentido conotativo, sentido figurado, figuras de linguagem. Vamos agora ver a comparação feita com a metáfora. Você vai ver que essas palavras aqui, marcadoras de comparação, essas marcas de comparação com essas palavras não são usadas na metáfora. Eu vou saber que está comparando apenas nas ideias. Vamos agora à metáfora. Então, vamos ver aí a metáfora. Olha só, primeiro o que é, né, o conceito. O que é que se entende por metáfora? Metáfora, pessoal, é a figura de linguagem que se estabelece o quê? Olha só o que eu li anterior. Comparação. Mas essa comparação entre o quê? Dois elementos. Ou seja, novamente, duas coisas estarão sendo comparadas. Mas a comparação anterior não era duas coisas, dois elementos sendo comparados? Eram sim. Mas na metáfora há algo diferente. Olha só o que é. Sem usar palavras comparativas. Você observa agora que na metáfora, a comparação ela vai ser somente no mundo das ideias. É uma comparação praticamente mental, certo? É uma comparação mental. Ela não chega a ficar clara. Lembra que na comparação, figura de linguagem, comparação, eu falei que a comparação ela é explícita. Por isso que foi importante a gente estudar antes explícito e implícito, para a gente chegar até aqui. Na comparação, figura de linguagem comparação, a comparação ela é explícita, é claramente demonstrada através das palavras comparativas. Já aqui, na metáfora, a comparação ela é implícita, ou seja, é preciso eu entender através de uma interpretação, porque ela não usa palavras comparativas, viu, gente? Ela não usa palavras comparativas. Aí onde vai ficar a marca. Compara do mesmo jeito, compara, mas sem palavras comparativas. Ficando essa comparação como? Apenas no mundo das ideias. Isso está no seu livro, na página 108. Olha só, enquanto lá eu dizia, o amor é como fogo, aqui eu digo, o amor é fogo. Observe que agora, essa comparação, eu não estou dizendo diretamente que o amor é igual ao fogo, é que nem fogo, certo? Mas eu faço essa figura de linguagem, essa metáfora, para comparar o amor a fogo. Do mesmo jeito, olha, o amor é ferida. Observe que eu afirmo que o amor é ferida, mas na verdade estou fazendo uma comparação implícita, uma comparação indireta, uma comparação em que não há palavras comparativas. Eu poderia dizer, se fosse uma figura de linguagem em comparação, eu poderia dizer, o amor é que nem ferida, o amor é igual ferida, o amor parece ferida, mas não disse, então é metáfora. O amor é dor, o amor parece a dor, o amor está parecendo a dor. Isso seria comparação. Agora, como eu não uso palavras comparativas, isto é metáfora. Outra situação, o amor é contentamento descontente. Outra metáfora, tá bom? Estou dizendo que o amor, contentamento descontente. O que é isso daí? É outra figura de linguagem. Aqui está fazendo uma metáfora, mas existe também, dentro disso daí, contentamento descontente, uma outra figura de linguagem que a gente vai estudar nas aulas seguintes. É como se eu estivesse dizendo que o amor é o quê? Tristeza. Certo? É como se eu estivesse dizendo que o amor é tristeza. É isso daí, pessoal. Então, a metáfora, a gente vê que na metáfora não há uma comparação com palavras. As comparações são somente nas ideias. É essa a diferença. Então, a gente precisa ver agora a diferença delas duas. Olha só. Diferenças entre comparação, simile ou símile, e a metáfora. Vamos ver aqui as situações aqui que a gente vai ver semelhanças e diferenças em que há entre elas duas, a metáfora e a comparação. Vamos ver primeiro as diferenças.
entre comparação, que é a comparação explícita, são das palavras comparativas. Depois a gente vê quais são as semelhanças, porque se há algo diferente entre uma e outra, então é sinal que eu chego a compará-las entre elas duas. Então há semelhanças e diferenças. Vamos ver primeiro as diferenças, para a gente não confundir. Olha só. Primeira oração diz assim: minha internet está uma tartaruga. Observe que aqui eu estou comparando internet e tartaruga. Estou comparando dois elementos. Mas eu disse que minha internet está como uma tartaruga, está igual a uma tartaruga, está parecendo uma tartaruga? Não. Eu não disse diretamente de forma explícita. Eu disse de forma implícita, ou seja, eu disse de uma forma que não está clara, mas dá para compreender, porque eu sei que tartaruga, sempre que alguém compara a tartaruga a algo, é algo que é lento, porque a tartaruga se move de forma lenta, se locomove de forma lenta. Então é isso. Então observe que entre os dois elementos aqui, pessoal, eu não uso o termo parece, que nem, como, tal qual, não uso. Então isso daqui, neste caso, se eu faço a comparação entre dois elementos, mas não uso o termo comparativo, não uso expressão comparativa, então isso daqui é uma metáfora, tá bom? Isso daqui é uma metáfora. Agora vamos ver o que acontece, o que ocorre aqui na mesma frase, agora quando eu uso palavras comparativas. Observe que aqui eu estou comparando internet, novamente, com tartaruga. Estou comparando esses dois elementos. A internet, a minha internet com a tartaruga. E agora eu estou usando, olha só, estou usando uma expressão comparativa. Eu digo assim: minha internet está que nem uma tartaruga. Então observe que essa expressão que nem, ela é comparativa, ela é uma comparação clara. Então neste caso fica: minha internet está que nem uma tartaruga. Eu estou novamente comparando a lentidão da minha internet com a lentidão de uma tartaruga. Só que agora essa comparação eu faço de forma direta, com palavras que marcam a comparação de forma explícita. Então, neste caso, é uma comparação. É uma figura de linguagem denominada comparação. Não é apenas uma metáfora. Vou organizar aqui que fica melhor. Prontinho. Acho que agora ficou melhor em blocos para a gente entender. Até aí, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui. Dessas semelhanças. Olha só. Essa frase aqui diz assim: meu gato está uma bola. Estou comparando o gato com bola. Qual a comparação que damos quando a gente se refere à bola? Aquela coisa redondinha, né? Geralmente direcionada para alguém ou algo gordinho, né? Nesse sentido. Então, olha só, meu gato está uma bola. Observe que aqui eu estou comparando gato e bola, certo? E essa comparação fica no mundo das ideias. Eu preciso saber que bola é referido como algo redondinho, gordinho, coisa desse tipo. Então, eu estou dizendo que meu gato está gordo. Mas eu não disse isso diretamente. Eu não disse isso de forma explícita e eu não disse isso no sentido denotativo, no sentido real. Eu não disse que meu gato serve para chutar como uma bola. Não. Eu usei bola no sentido de gordinho. Isso daqui, entre os dois elementos, não há uma palavra comparativa, tipo como, que nem, igual, parecendo. Não há. Então, nesse caso aqui, ocorre o quê? Nesse caso, ocorre uma metáfora, não é isso? Ocorre uma metáfora. Estou comparando gato e bola por uma comparação no mundo das ideias. Aqui, novamente, gato comparado a uma bola, só que aqui eu uso o como marca de comparação. Então, neste caso, eu usei uma palavra que marca a comparação. Não ficou só no mundo das ideias como uma metáfora. Neste caso, há
a figura de linguagem comparação. Observe, pessoal, que as mesmas frases, as mesmas orações, elas podem ser uma metáfora, se eu não usar palavras comparativas, se eu fizer apenas uma afirmação e deixar a minha comparação para o mundo das ideias, ou se eu fizer uma comparação usando palavras comparativas, tipo como, que nem, que tal, parecendo. Nesse caso vai ser uma comparação. Então ela pode ser metáfora, se a comparação for somente no mundo das ideias, ela pode ser comparação, propriamente dita, né? A figura de linguagem comparação, se for uma comparação com palavras que marquem a comparação. Até aí tudo bem? Deu para captar aí essa diferença? Pode ser a mesma oração. A diferença é, tem marcas, tem palavras de comparação? Tem. Então ela é comparação. Figura de linguagem, comparação. Está comparando? Tá. Não tem marca, não tem palavra marcando, fica apenas a comparação nas ideias? É? Então nesse caso é metáfora. Vamos para a frase seguinte. Na frase seguinte diz assim: seu celular parece sua vida. Eu estou falando o quê? Quais dois elementos aí? Celular e vida, né? Celular e vida. Esse seu aqui, sua, ele pode acompanhar também, mas ele não é propriamente o que está sendo comparado. Ele é apenas um pronome possessivo que acompanha o substantivo. O que está sendo comparado mesmo são os substantivos. Aqui, celular e vida. Então, vamos acelerar aqui. Nessa mesma frase aqui, que é igual, quase igual, né? Aqui nós temos celular e vida também. Observe dois elementos comparados, apenas comparados de formas diferentes, mas comparados. Neste primeiro caso aqui, diz assim: seu celular parece sua vida. Em que sentido isso daí? Sentido conotativo, no sentido de quê? Do que o celular está sempre junto da pessoa, a pessoa não vive sem ele, nesse sentido aí, o sentido conotativo, não é o sentido denotativo, porque senão quando descarregasse a bateria o pessoal morria, né? Não é apenas no sentido figurado que gera as figuras de linguagem, no sentido conotativo. Então observe aqui que nessa primeira frase aqui a gente sempre vinha trabalhando primeiro a metáfora, né, nessas situações aqui, e sempre vinha trabalhando a metáfora e depois a comparação. Neste caso aqui, olha só a palavra marcante aqui, ó. A palavra marcante aí, que está marcando a comparação, é a palavra parece. Diz assim: seu celular parece sua vida. Observe aí que neste caso ele está fazendo uma comparação. E aqui, seu celular parece sua vida. Seu celular é sua vida. Observe que estou comparando novamente celular com vida. A diferença é que, no primeiro caso, eu uso uma palavra comparativa. Qual é a palavra comparativa? Parece. E no segundo caso, eu uso uma palavra comparativa? Não uso. Eu faço apenas uma afirmação. Eu digo é. Eu faço uma afirmação. Essa afirmação, eu deixo agora a comparação. Estou comparando? Estou. Mas eu deixo o entendimento da comparação para o mundo das ideias. Certo? Aqui a comparação ela é explícita, porque tem uma palavra marcando a comparação, mas já aqui a comparação ela é implícita. Então, neste caso aqui, ela é uma comparação, uma figura de linguagem comparação, e neste caso aqui, ela ocorre metáfora. Na metáfora, eu comparo, mas não uso palavras comparativas. Até aí, tudo bem? Podemos avançar, então, né? Vimos aí que há diferenças entre um e outra. Qual é a diferença? A diferença é que elas, na comparação ou na metáfora,
A diferença é que a comparação usa palavras marcando a comparação, palavras claramente comparativas. Já na metáfora, a comparação fica apenas nas ideias. Vamos ver aqui o que é que temos. A gente viu as diferenças, né? Mas vamos ver as semelhanças, relembrar as semelhanças. Quais seriam as semelhanças? Olha só, tem diferenças, mas tem também semelhanças? Tem semelhanças. Quais são as principais semelhanças? A primeira semelhança é que as duas estabelecem comparações. Tanto a comparação, a figura de linguagem comparação, como a metáfora, elas fazem comparação. É isso. Sendo que, qual é a observação? A observação é que ocorre numa palavras comparativas, qual é? Na comparação, porque eu uso palavras comparativas, palavras claramente demonstrando comparação. Já a outra, a metáfora, eu faço apenas pelas ideias. Eu não uso as palavras comparativas. Na metáfora, apenas as ideias. Então, recapitulando. Semelhança das duas. As duas demonstram comparações. Diferenças. Na comparação, uso palavras marcando comparações. Tipo, que nem, como, tal qual, parece, parecendo, igual. É isso. E na metáfora, não uso essas palavras. Eu deixo apenas transparecer, mas não digo, de forma implícita. Na metonímia, em vez de escrever uma coisa, eu escrevo outra para representar aquilo que eu poderia escrever. Resumindo, é isso. E eu posso substituir uma palavra por outra que representa aquela de qualquer forma? Não pode ser. A metonímia, essa substituição de uma palavra por outra, ou de uma palavra por uma expressão mais longa, talvez, neste caso, tem que haver uma semelhança entre aquilo que eu escrevo e que eu digo com aquilo que eu deveria escrever ou dizer, certo? A gente vai ver nos exemplos mais claro isso. E essa semelhança pode ser feita de qualquer forma? Também não. Tem que ser uma semelhança, gente, em que seja já conhecido popularmente. Tem que ser algo popular. Não pode ser algo que seja fechado ao conhecimento de poucos. Tem que ser algo ao conhecimento de muitos. Devido à relação de significados adquiridas com o tempo. Isso aí está no seu livro, na página 108 e 109, certo? Então, quando uma palavra em relação a uma expressão mais longa ou uma palavra em relação a outra, elas têm uma relação de semelhança pelo seu significado, pela sua história, ou pela sua marca, ou pelo seu nome, isso daí vai caracterizar a metonímia. Mas vamos ver nos exemplos para a gente ficar mais claro como é que pode ser essa representação ou essa substituição de palavras uma por outra nesse sentido, de representar aquilo que eu deveria escrever por aquilo que eu posso escrever ou dizer. Então, vamos usar o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim: estudo na Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa. Olha só, isso é o que é representado. Representado como? A escola, o nome da escola, ela é representada por essa expressão aqui, olha só. Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa. Esse é o nome da escola Raul Barbosa em Jaguaribe. Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa. Isso é o que representa o nome da escola, certo? E como eu posso fazer uma metonímia com isso? Eu vou pegar aí uma expressão, uma frase ou uma palavra ou poucas palavras, conforme foi dito aqui, certo? Uma palavra ou poucas palavras, conforme foi dito, que vai representar toda essa expressão aqui. Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa. Aqui, né? Logicamente, quem vai acessar o YouTube vai ser um acesso pelo mundo, que não for aluno, né? O canal está aberto aí para o geral, digamos assim, o público em geral.
Mas é convencionado, é conhecido que a Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa é conhecida na cidade como o quê? Como Raul. Se alguém disser estudo na Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa, vão saber que é o Raul. Mas se alguém disser estuda onde? Estudo no Raul. Todos vão saber na cidade que é essa palavra aqui, ela representa tudo isso daqui. Então, o que é representado no nome da escola? Tudo isso daqui. Escola Estadual de Ensino Médio Raul Barbosa. Como é que eu posso fazer uma metonímia? Eu pego uma palavra que ela é mais marcante no significado do todo. Qual é a palavra mais marcante? Raul. Então, por que é mais marcante? Porque já é adquirida, já é um significado adquirido com o tempo. Certo? Então, a palavra Raul, ela marca tudo isso daqui. Isso daqui, gente, é uma metonímia. Vou subir aqui um outro exemplo para a gente ver como isso pode acontecer. Pode acontecer de várias formas, viu? A gente vai começar num nível mais leve e a gente vai avançando. Tanto as metáforas como as metonímias, elas acontecem em níveis mais avançados, certo? A gente está começando aqui um nível fácil, um nível bem leve, para ir assimilando o conteúdo. Mas, conforme a gente for trabalhando, a gente vai avançando mais um pouco para que vocês fiquem craque. Olha só a figura de linguagem aí. Ó. Vocês fiquem craques nas figuras de linguagem. Por quê? Por quê, Paulo? Eu tenho tanto que aprender figura de linguagem. Eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você for fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ela vai estar lá te esperando. Ah, Paulo, mas eu só vou fazer lá para o 3º ano. Pronto. Pois ela vai estar te esperando. A figura de linguagem é um assunto de 1º ano que, por incrível que pareça, é o que mais cai no Enem. Então, já vá se preparando. E outra coisa, são muitas figuras de linguagem. Então, quanto mais você dominar, melhor. Quanto mais nível de figura de linguagem você dominar, melhor. Porque quando chega lá no 3º, quando chega lá no Enem, você já vai estar dominando este assunto aqui e já vai partir para outros, né? Para outros assuntos para revisão. Porque esse daqui você já vai estar com ele na mão. Vamos lá. Olha só outro exemplo aqui. Diz assim, preciso de um lápis de material grafite. Isso é o que é representado. Representado o quê? O objeto, pessoal. O grafite que a gente conhece popularmente, ele é esse daqui. É um lápis de material grafite. Como assim? Sim. O lápis grafite que a gente conhece popularmente, ele é de material grafite. Grafite é o material. Só que essa metonímia, muitas vezes, a gente faz essa metonímia, mas não sabe voluntariamente o que é que está fazendo. Mas estamos fazendo metonímias no nosso dia a dia. Por exemplo, nas escolas, quando a gente vai se referir a um lápis, geralmente a gente se refere através da metonímia, falando apenas grafite. Vou comprar um grafite, me empresta aí seu grafite. Pronto. Por quê? O que é grafite? Grafite, pessoal, é o material com que a ponta do lápis é construída, é produzida. Então, para eu não dizer preciso de um lápis de material grafite, eu digo preciso de um grafite. Então, o lápis ele é representado por esse material aqui. Lápis de material grafite. Certo? E existe outro lápis que não seja de material grafite? Existe, gente. Lápis de cor. Ele não é de material grafite. Ele não é lápis grafite. Ele é um lápis de cores. É feito com a cera. Aquela parte ali que se escreve pintando, né? Ela é cera. Já esse daqui é aquele material mais fixo, mais resistente, que é e com um objetivo diferente, que é o grafite. Então, para eu não dizer preciso de um lápis de material grafite, eu digo preciso de um grafite. Olha só, quando eu digo me dê um grafite, me empresta um grafite, vou comprar um grafite, você já está fazendo metonímia no seu dia a dia e você nem sabia, porque o nome não é só grafite, o nome é lápis de material grafite. Quando você diz comprar um grafite, emprestar um grafite, pegar um grafite,
devolver o grafite, você está fazendo uma metonímia com todo esse representado aqui. Tá bom? Vamos para frente. Próximo exemplo. Diz assim: comprou um carro da marca Ferrari. Olha só. O que é representado aqui? Comprou o quê? Um carro da marca Ferrari. Então, o representado é tudo isso daqui. Carro da marca Ferrari. É tudo isso daqui que está sendo representado no objeto que eu comprei. Certo? Eu comprei um objeto, esse objeto serve de transporte e ele é um carro da marca Ferrari. Todo esse nome aí representa aquele objeto que eu comprei. Objetozão, né? Grande, bonito e caro. Vamos nós. Diz assim, aí para eu não dizer que comprei um carro da marca Ferrari, eu digo comprei uma Ferrari. Comprei uma Ferrari. Ou seja, eu pego tudo isso daqui, que é representado, que dá o nome, que é representado um objeto, pego tudo isso daqui e represento ele substituindo apenas pelo quê? Pela marca, né, gente? Pela marca Ferrari. Quando eu digo comprei uma Ferrari, eu estou fazendo uma metonímia. Quando eu digo comprei um Fiat, eu estou fazendo uma metonímia. Eu estou dizendo que eu comprei um automóvel da marca Fiat. Então, para eu representar o objeto, eu digo que comprei um carro. De que marca? Ferrari. Agora, para eu fazer uma metonímia, comprei uma Ferrari. Ferrari vai representar o todo aqui, vai representar a marca. Lá no livro de vocês, nessas páginas aqui, vocês vão ver muitas metonímias, mas não precisa ficar temerosa, porque a gente vai avançando pouco a pouco. Nas aulas seguintes, a gente vai aumentando o nível e vai melhorando, mas a gente só vai aumentar o nível conforme vocês vão aprendendo. Na descrição aqui abaixo vai estar o exercício, e cada vídeo vai ter exercícios e mais exercícios, e com o tempo vocês estão dominando facilmente. No estalar de dedos, vocês estarão dominando o conteúdo de figuras de linguagem. Prontinho, vamos ao o último exercício de hoje, trabalhando ainda a metonímia. Temos a seguinte expressão, olha só. Ela sorriu para mim e o que? Vi que ela tem na boca um aparelho feito de metal. Os aparelhos, né, ortodônticos, que são aqueles que consertam os dentes, ou que seja um outro aparelho qualquer, que põe na boca, eles são feitos de metal porque são mais resistentes. Então, o que é que ela tem, pessoal? Qual é a expressão que representa o objeto que ela tem? Tem o quê? Tem o quê? Tem na boca um aparelho feito de metal. Então, o representado é isso daqui. Um aparelho feito de metal. E popularmente, como é que as pessoas brincando ou não importa, né? Logicamente que não vão tirar essa brincadeirinha com pessoas que não aceitam, mas que popularmente essa expressão existe. Não vamos construir isso daí em bullying, né? Porque jamais será aceito isso na sala de aula, nem pode, mas a gente precisa saber que existe sim essa expressão. Então, o representado aqui do aparelho é um aparelho feito de metal, que nem todos são, né? Ou pelo menos a maioria são. Parece que tem uns aí que são de um outro material. Pois bem, mas vamos aqui ao estudo da metonímia. Como isso é representado popularmente, né? Porque a metonímia ela tem que ter significado adquirido com o tempo. Ou seja, as pessoas não bastam só que tenham significado, tem que ser adquirido com o tempo. Ou seja, as pessoas têm que, na sociedade, através da comunicação, têm que terem aceito essa expressão. Então, como seria aqui? Olha só, tem na boca um aparelho de metal. Tem boca. O que ela tem? Na boca um aparelho de metal. O que ela tem? Boca de metal. Então, eu pego essa expressão aqui, na boca, um aparelho de metal, e faço a metonímia. Ela sorriu para mim
e vi que ela tem boca de metal. Observe que eu peguei aqui toda a expressão na boca, um aparelho feito de metal, e substituí por boca de metal. Certo? Tem gente que diz aparelho feito de ferro, mas não é ferro, né? Mas tem gente que diz, e diz boca de ferro. Não importa. Mas o que é que importa aqui? O que importa é que essa representação do que ela tem, o que é que ela tem? Ela sorriu para mim. E o que é que marcou na minha lembrança? O que é que marcou? É algo que ela tinha na boca. O que é que tinha na boca? Um aparelho feito de metal. Foi o que me chamou a atenção. Então, para eu escrever chamando a atenção também, para eu falar chamando a atenção também, eu digo que ela tem boca de metal. E essa boca de metal aqui vai ser uma metonímia representando tudo isso daqui. Então é isso, pessoal. A metonímia é isso. Ela é uma representação que eu posso fazer com uma palavra ou com poucas palavras, que vai substituir uma outra expressão. Pode ser uma palavra substituindo outra, pode ser uma palavra substituindo toda uma frase, e pode ser poucas palavras substituindo outras também. Mas que sempre elas vão ter essa substituição, ela vai ser uma substituição representativa. Ela vai representar aquilo que eu deveria escrever de outra forma. Ela vai representar aquilo que eu poderia dizer de outra forma. Isso é a metonímia. Agora a gente vai deixar aqui abaixo um exercício e vocês vão resolver aí, vão dar o retorno para mim, tá bom? E conforme a gente vai avançando nas aulas seguintes, a gente vai aprendendo muito mais sobre figuras de linguagem. Estudamos sentido denotativo e conotativo e agora estamos estudando figuras de linguagem, que é puro sentido conotativo. E aí, o que acharam? Não dá mais para esquecer, né? Figuras de linguagem são recursos utilizados para produzir efeitos, ou seja, para gerar impacto naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou escrevendo, tá bom? Esses recursos são algo a mais que eu uso além da minha fala comum, ou seja, eu acrescento mais sentidos, mais significados àquilo que eu escrevo. Esses são os recursos. Para isso eu uso o sentido figurado, já que estamos falando de figuras. Algumas situações, já que é sentido figurado, né? Em algumas situações é preciso que haja uma interpretação daquilo que foi escrito ou que foi falado. Se há necessidade de interpretação, isso implica dizer que a maioria das vezes estão usando na expressão, estamos usando, né? Ou se a gente está lendo, estão usando, se a gente está escrevendo ou falando, estamos usando. Pois bem, mas está sendo usado o sentido implícito, né? Não o explícito, não foi dito ou escrito claramente aquilo, foi dito através de uma figura, de uma expressão no sentido conotativo. Então começamos a relacionar o sentido conotativo com o implícito, né? Aquilo que não foi dito diretamente, não dá mais para esquecer, né? Tá bem? E por último, metáfora, metonímia e comparação. São três figuras de palavras, são palavras que eu uso ali, que está trazendo um sentido figurado, uma figura de linguagem. Por trás delas tem o sentido implícito. E que essas três, embora metáfora e metonímia sejam escritas parecidas, elas não têm a ver uma com a outra. Pelo contrário, ou diferente, a metáfora tem a ver com a comparação e não com a metonímia. A metáfora é uma comparação indireta. Eu uso expressões no sentido figurado para comparar. Lembra aquele exemplo do menino computador? Pois é, ali é uma metáfora. Esse menino é um computador no sentido de ter uma memória boa, armazenar, guardar muitas informações, ter uma boa capacidade de pensamento. Então isso é uma metáfora. Agora, quando eu digo assim, esse menino
guarda informações igualmente ao computador. Esse menino guarda informações como o computador. Quando eu uso essas expressões que tem palavras que já está dizendo que compara, tipo tal como, igual, como, que nem, essas expressões assim, elas indicam a comparação. Então, a metáfora é uma comparação, só que uma comparação indireta. A palavra, ela traz uma ideia, é uma comparação no pensamento ali, certo? E a comparação em si, a figura de linguagem comparação, ela traz uma comparação direta com palavras comparativas, certo? E por último, a metonímia. Na metonímia, eu pego uma parte daquela expressão e ela vai significar um todo. É uma palavra que vai significar um todo. Eu comprei uma Ferrari. Eu comprei uma Ferrari, a fábrica da Ferrari? Não. Eu comprei um carro da marca Ferrari. Eu comprei um Fiat. Eu comprei a fábrica da Fiat? Não. Eu comprei um carro da marca Fiat. Então, coisas como essas. Eu pego uma palavra que significa um todo. Pode ser objetos, pode ser pessoas. Por exemplo, eu li Augusto Cury. Eu li a pessoa? Não, eu li o livro de Augusto Cury. Então isso é metonímia. Eu pego uma parte, ou uma palavra, ou uma pequena expressão que vai significar um todo. Isso é a metonímia. Tudo bem até aí, pessoal? Pessoal, um abraço e logo a gente se encontra. Vai passar.